Gálatas capítulo 3, 15 a 25. Irmãos, encontraram? Ok? Nessa manhã nós haveremos de olhar para a palavra de Deus e vermos que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, não é? E foi tão bom cantarmos aquele hino, né, Firme nas Promessas, porque com isso já também nos preparamos aí para a mensagem dessa manhã. Então, vamos lá, irmãos. Gálatas capítulo 3, 15 a 25. A palavra de Deus, vamos orar primeiro, depois a gente lê e já começa a exposição. Pai, obrigado, Deus, por estarmos juntos nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela noite de descanso. Agora que a palavra do Senhor há de ser lida, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que possamos crer nas Escrituras, ó Pai, e a nossa prática ser condizente com aquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu perdão, porque Tu és um Deus que cumpre as Suas promessas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vejamos, irmãos, versículo 15, o apóstolo Paulo fala assim: Irmãos, como o homem fala, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E digo isto: ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a tornar inoperante a promessa. Pois, se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. É impressionante, irmãos, como o apóstolo Paulo aqui, em toda a sua argumentação, ele quer deixar claro que o nosso Deus, ele queria que os Gálatas compreendessem isso, que Deus, ele cumpre as promessas que faz. O apóstolo Paulo quer que os Gálatas compreendessem que a promessa de Deus, e essa promessa que Deus cumpriu, ela é dada a todos aqueles que creem pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós também somos alcançados por essa promessa. Nós também somos alcançados pela obra salvadora que Cristo Jesus realizou. E aí é muito interessante notarmos como que o apóstolo Paulo ele vai apresentar-nos essa relação da lei, da graça e da promessa de Deus, né? Como que tudo isso se encaixa? Aí do versículo 15 até o versículo 18, nós temos o quê? É que o testamento feito por Deus não pode ser anulado pela lei. E Deus, ele cumpre a sua promessa. E qual foi o testamento? O primeiro pacto que Deus fez, não é? A aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança que Deus fez com Abraão, ele fez também com o descendente de Abraão. E não com os descendentes, mas com o descendente. E Paulo aqui vai nos mostrar, do versículo 15 a 18, que esse descendente quem é? Cristo. Esse descendente é Cristo, não é? E ele diz isso com muita clareza: e a teu descendente, que é Cristo. Ou seja, o que Paulo quer que os Gálatas compreendessem é que Cristo Jesus, ele é o fundamento da nossa aliança com Deus.
É em Cristo Jesus que nós somos o quê? Justificados por Deus. É mediante a obra de Cristo Jesus, a sua vida, que nós podemos ser reconciliados com Deus, sermos aceitos por Deus. Por isso que a nossa fé, ela precisa ser uma fé cristocêntrica. A nossa esperança, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, a esperança e a certeza do perdão de nossos pecados, ele é uma realidade. Por quê? Porque Deus, ele fez uma promessa, e Deus, ele cumpriu essa promessa em Cristo Jesus, quando ele na cruz morreu, quando ele derramou o seu sangue para o perdão de nossos pecados. Então, somos aceitos por aquilo que Deus diz, por aquilo que Deus fez, e Deus se cumpre a sua promessa. Como é importante isso, irmão? Como é necessário que nós realmente fundamentemos a nossa fé nessa declaração que a palavra de Deus nos traz. O versículo 17 fala assim, olha na sua Bíblia, por favor. E eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. O que o apóstolo Paulo quer que os irmãos lá na Galácia compreendessem? É exatamente isso, que a lei, ela não anulou essa promessa de Deus, ela não anulou aquilo que Deus havia dito. A lei, ela não cancela a promessa, não é? Então ele vai dizer, versículo 18, pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então assim, a lei, ela não anula o que Deus disse, o pacto que Deus fez com Abraão e com o seu descendente. A lei, ela não tem esse poder de cancelar aquilo que Deus prometera. E então, assim como Abraão creu e isso foi imputado como justiça, assim como Abraão creu na palavra de Deus, ele creu contra a esperança, ele creu quando era um absurdo crer, ele creu quando não tinha nada palpável em suas mãos, a sua idade já avançada, não só a sua idade, mas a idade também de Sarai, avançada em dias, ele já uma pessoa idosa, não é? E aí ele creu na promessa que Deus fez, e Deus isso o imputou também como justiça. É muito importante nós compreendermos isso, porque a lei, ela não revoga a promessa, Paulo está argumentando, mas a lei tem um outro propósito, um outro objetivo, na qual ele vai explicar. Então, amados irmãos, o que nós temos que entender nessa manhã? Primeiramente, a sua reconciliação com Deus. Você só pode ser aceito por Deus porque Deus fez uma promessa, e essa promessa foi feita com Abraão e o seu descendente Cristo Jesus, e o Senhor Jesus Cristo, ele é o fundamento da aliança. A sua vida foi entregue e derramada por nós, não é? Então, Paulo, ele estabelece de maneira muito clara, Deus não é Deus que revoga o seu pacto. E agora, do versículo 19 até o versículo 25, o que nós vamos encontrar aí? É que o apóstolo Paulo vai argumentar, mostrando-nos que a lei que veio 430 anos depois, quando ela vem em Moisés, a lei, ela cumpriu o propósito para o qual foi estabelecido. A lei, ela não é inútil, a lei, ela não é desprezível, mas a lei, ela cumpriu o propósito para o qual Deus estabeleceu ao longo da sua revelação, ao longo daquilo que Ele precisou ensinar-nos para que reconhecêssemos o estado humano de queda. E aí então, do versículo 19 a 20, olha o versículo 19 a 20, o que nós temos aqui? A lei, ela serve para quê? Qual é a utilidade da lei dentro desse propósito salvífico de Deus ao longo dos séculos, ao longo da história humana, desde quando é dada a Moisés, e ela vem até então a chegada de Cristo Jesus? Qual o objetivo da lei? A lei, ela serve o quê? Para revelar as transgressões humanas. É o que Paulo vai argumentar. Olha só, versículo 19. Então, Paulo pergunta, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões.
Ele continua: até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, o que Paulo aqui está nos mostrando? Que o objetivo da lei, a lei serve para que as pessoas reconheçam que são pecadoras, que são inaptas para cumpri-la. E se você tem, por exemplo, os 10 mandamentos, você deixa de cumprir um único mandamento, ter cumprido todos os anteriores invalida tudo que foi feito. A lei, ela tem um objetivo claro. É muito simples isso. Como é que nós reconhecemos a nossa condição? Por que nós sabemos que nós somos pecadores? Porque a palavra de Deus fala: não, o quê? Assassinarás. O que a pessoa faz? Ela vai e assassina. A palavra de Deus: não terás outro Deus diante de mim, não se curvarás a imagem de esculturas. O que as pessoas fazem? Elas vão e se curvam. Você fala para o seu filho: filho, não coloque o dedo na tomada. Ele vai e faz o quê? Ele vai e coloca o dedo na tomada. Você diz para o seu filho: filho, eu não quero que você experimente esse tipo de bebida alcoólica, um exemplo. O que o filho faz? Ele fica curioso: como é que deve ser? Será que é gostoso? Será que não é? Qual é a sensação que eu vou ter? O que é isso, irmãos? É o pecado. E a lei, ela serviu para quê? Para que se avultasse, para que se percebesse a realidade humana de queda e pecado. Por isso que nós, como pais, isso aqui é muito importante compreendermos, que os nossos filhos vão pecar. Eles vão errar, assim como nós erramos. Porque a natureza humana caída, ela está o quê? Depravada, ela está o quê? Escravizada ao pecado. E a única forma da pessoa ser liberta dessa escravidão do pecado, a única forma da pessoa não estar mais debaixo desse jugo do pecado, é mediante o quê? A obra que Jesus Cristo realizou, o cumprimento da promessa, o pacto que Deus fez para reconciliar a humanidade em Cristo. Ou seja, quando ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho de Deus, não é isso? O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Reconhecemos a nossa condição humana de queda. E isso, a ação do Espírito de Deus nos gera o quê? Ele nos dá fé, gera em nós o quê? Arrependimento, a confissão. E aí então, quando nós realmente somos salvos em Cristo, no tempo e no espaço, quando ouvimos o Evangelho, cremos, a palavra nos fala como é que nós somos libertos da escravidão. A convicção de que é aquilo que Paulo fala, que nós fomos crucificados com Cristo. Nós fomos o quê? Sepultados com Cristo, não é? E nós o que? Fomos também o quê? Ressurretos com Cristo. Ou seja, como nova criatura, não somos mais escravos, não estamos mais debaixo do jugo da lei, porque em Cristo fomos redimidos, em Cristo fomos salvos. E aí então Paulo quer mostrar aqui que a lei, ela tem um propósito muito claro. O propósito da lei é mostrar que somos pecadores. Há alguma dúvida acerca disso, irmãos? Não há dúvidas. E aí então Paulo continua: mas a lei não serve só para revelar as transgressões humanas, mas do versículo 21 a 22, olha aí, o que Paulo vai mostrar? Que a lei, ela é incapaz de justificar os homens de sua transgressão. A lei, ela mostra a podridão, mas não limpa a podridão. A lei mostra o estado de queda, mas não nos tira desse estado. E aí então, olha o versículo 21. Então, será a lei contrária às promessas de Deus? Paulo pergunta. Ele responde o quê? De modo nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. É muito interessante porque Paulo está nos mostrando o quê? Se o propósito da lei, se a lei pudesse dar vida, a justiça seria mediante o cumprimento nosso da lei. Mas nós somos o que? Na verdade, incapazes de cumpri-la. Então a lei não pode nos dar vida. O cumprimento da lei
por nossa parte, é impossível. Versículo 22. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem em Jesus Cristo. Ou seja, como que eu sou liberto do domínio do pecado? Como que eu sou liberto dessa escravidão maldita? Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Cristo deu a sua vida por nós. A morte de Cristo, ela é vicária. Mesmo que eu morresse na cruz, sendo crucificado com meu corpo, eu seria incapaz de salvar a mim mesmo. Por quê? Porque sou pecador. A minha natureza humana, ela é uma natureza que caiu em Adão. Então era necessário que um cordeiro sem mancha, sem mácula, fosse sacrificado. E Jesus em tudo foi tentado, porém em nada ele pecou. Então por que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus Pai? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é aquele que sem pecado tornou-se maldito em nosso lugar, para que recebêssemos o quê? A remissão. Fomos o que? Comprados do mercado escravo. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E aí então Paulo fala, para que a promessa fosse dada aos que creem. Então como que eu sou participante? Como que eu tenho convicção do perdão de meus pecados? Por que eu posso ter? Não porque eu faço, mas porque Jesus fez, e pela graça de Deus eu creio na obra de Jesus Cristo. Eu creio que Ele derramou o seu sangue. Isso é tão importante, irmãos, porque a vida cristã não é para ser vivida com um peso. Os relacionamentos que desenvolvemos uns com os outros, tudo isso é fundamentado tão somente naquilo que quem é Jesus e o que Jesus fez por nós. Não é como é importante sabermos que a nossa reconciliação, tanto com Deus quanto uns com os outros, é tão somente mediante a obra de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Aí Paulo, versículo 23 a 25, o que ele nos mostra mais acerca da lei? Aqui, versículo 23 a 25, ele vai nos mostrar que a lei não tem mais utilidade como guia para os que creem em Jesus. E é muito interessante isso, porque a lei, ela serviu de aio. E o apóstolo Paulo, quando fala da lei, ele vai falar a palavra pedagogos. A lei, ela tem a função de ensinar, como quem é aquele que ensina uma criança. Não é isso que a pedagogia faz? A pedagogia não lida com o ensinamento aos pequeninos, não é? O que a lei foi? A lei foi, na revelação, na história da revelação de Deus, o que? O pedagogo. Aquele que ensinou a humanidade, especialmente o povo de Israel, como parte do propósito de Deus, para ensinar e mostrar a realidade humana de queda, de depravação, de incapacidade total. E aí então, quando Paulo aqui fala que a lei não tem mais utilidade como esse guia, por quê? Porque agora já chegou aquilo que é perfeito, já chegou agora a fase adulta. Qual é a fase adulta? Cristo Jesus. Olha só no versículo 23. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei. E aqui Paulo está falando como judeu. E Paulo aqui também se inclui nesse processo. Ele continua, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A fim de que eu pulei, irmãos, uma parte, mas tudo bem. A fim de que pela fé fôssemos justificados, mas tendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse guia. Então é muito importante nós reconhecermos isso. Por quê? O que Paulo quer mostrar? Que a lei de Deus, ela era uma preparação para Cristo. A lei de Deus, ela era temporária nesse propósito de revelar a condição humana de queda. A lei de Deus, ela não justifica, a lei de Deus, ela não salva, a lei de Deus, ela não redime. A salvação, a justificação, a remissão vem por meio da pessoa
da obra de Jesus Cristo. Quem é Jesus e para que ele veio. Por isso que nós, como crentes do Senhor Jesus, como cristãos evangélicos, precisamos em alto e bom som declarar isso. As pessoas precisam ouvir de nós a suficiência de Cristo, a centralidade de Cristo na fé. Precisamos exaltar a Cristo, não é? Não é exatamente o que Jesus Cristo fala: quando ele fosse levantado, o madeiro lhe atrairia. E ali então, em Cristo, todos nós o que morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, mas também não é mediante a igreja, como corpo de Cristo, exaltando a Cristo, que aqueles que hoje não creem, aqueles que hoje não confessam Jesus, hão de confessar, porque nós o exaltaremos em nossa vida, nossa maneira de viver. Não é isso que acontece em Atos? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por que isso acontecia? Porque Cristo era exaltado, porque Cristo é o centro, porque Cristo Jesus, Ele é o Senhor. Então, quando nós confessamos publicamente, sem medo, a segurança que temos na palavra de Deus, quando ela declara que Cristo Jesus é o único mediador, é o único salvador, é o único que morreu pelos nossos pecados, e a fé precisa ser em Cristo para que haja salvação e perdão, as pessoas, elas serão, mediante essa nossa confissão, mediante esse nosso testemunho, também sendo acrescentadas, e Deus há de trazê-las. Então, é muito importante isso, mas a questão é a seguinte: sabemos sim que a lei ela foi temporária nesse propósito de mostrar, sabemos sim que a lei não justifica, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a utilidade da lei para nós hoje? Para que a lei serve hoje? Se a lei já cumpriu o seu propósito, então para nós não serve para mais nada hoje? Somos um povo que vivemos sem lei? Não. A lei, ela tem uma utilidade, não a utilidade de justificar-nos, não a utilidade de trazer o que? A nossa salvação. Mas a lei ainda hoje ela nos serve para quê? Para que saibamos qual é a vontade de Deus, aquilo que Deus tem como propósito. A lei de Deus é má? A lei de Deus é corrupta? A lei de Deus é injusta? A lei de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Conhecemos os propósitos de Deus mediante aquilo que Ele declarou na lei. A lei de Deus para nós como cristãos, ela tem um propósito especial, porque ela nos ajuda a compreender ela nos ajuda a compreender como deve ser a vida de um cristão, daquele que nasceu de novo. Então, por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Segundo Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Paulo fala o seguinte: a palavra de Deus ela é útil para quê? Olha só, ela é útil para o ensino, repreensão, correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos educa na justiça. E, amados irmãos e irmãs, o quanto isso é precioso para nós. João Calvino vai dizer o seguinte: a lei, como norma de vida, é um freio. Olha o que ele diz, que bacana. A lei, como norma de vida, é um freio que nos mantém no temor do Senhor. Uma espora que corrige a indolência de nossa carne. Fantástico, né, irmãos? Achei muito legal essa frase de Calvino e trago aos irmãos. Mais uma vez, a lei como norma de vida é um freio que nos mantém no temor do Senhor. Não é verdade? Como que precisamos da lei de Deus? Como que a lei de Deus nos mantém no temor de Deus? Aí lembremos-nos daquilo que Deus fala a Josué: não se desvie nem para a
direita e nem para a esquerda. Prezamos a lei porque ela não nos salva. Ela não nos salva. Ela não nos justifica, mas ela nos mantém. Ela nos mostra o temor ao Senhor. Ela é uma espora. E aí, na linguagem de Calvino, no século XVI, né, nós temos essa, bem interessante, porque cavalgava-se, não havia motos, não havia carros, não é? Era uma linguagem tão comum, mas ainda hoje tão forte. E aí quando você vê um cavaleiro, não é? Uma Amazonas, cavalgando, tem aquela esporinha, como é que faz? Não é? E então, a lei muitas vezes é uma espora que bate, não é, irmãos? Né? Ó, continua, vai, avante, não pare. E aí então, uma espora que corrige a indolência da nossa carne. Então isso é importante. A lei ela foi abolida. Calvino vai dizer o seguinte: ele vai falar das qualidades da lei. Ele fala: a lei vincula a recompensa ou o castigo às obras, ou seja, promete vida àqueles que cumprem e a maldição a todos os que transgridem. Então, ou seja, a lei não pode salvar ninguém, ok? Enquanto isso, a lei exige do homem a mais elevada perfeição e a mais exata obediência. A lei não faz qualquer concessão, não oferece perdão, mas chama os transgressores a um reconhecimento da menor ofensa. A lei mostra com clareza a Cristo e a sua graça. Ela aponta para Ele de modo distante, encoberto no véu das cerimônias. Todas essas qualidades da lei, Paulo nos diz, foram o quê? Abolidas. Portanto, o ofício de Moisés terminou, visto que o aspecto externo difere da aliança da graça. Então, nesse sentido, a lei ela foi abolida. Nesse sentido, a lei ela não mais nos é útil, mas ela sim nos serve para sabermos qual é o propósito de Deus. Ela é boa, perfeita, porque sabemos o que Deus deseja, o que Deus estabelece para nós como seus filhos e filhas. Amém, irmãos? Amém. Então Deus cumpre as suas promessas. Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Se você deseja perdão dos seus pecados, se você deseja ter a vida eterna, se você deseja ter convicção de que é filho e filha de Deus, você sabe que isso somente encontrará em Cristo Jesus. Amém. Então que haja um verdadeiro arrependimento na tua vida, que haja uma verdadeira fé em Cristo Jesus, para que você possa descansar, não é? Para que você possa assentar-se e ser um filho de Deus que o ame, que o adore em espírito e em verdade, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, pela bênção de podermos ler a Tua Palavra e reconhecermos as verdades das Escrituras e sabermos, Senhor, que o Senhor nos conduz, o Senhor revela a Sua vontade para que a cumpramos. Ó Deus, nós te agradecemos pelo perdão de nossos pecados, te agradecemos pela vida eterna que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe e boa escola aqui.